Para mais uma aula, e hoje a nossa aula é a respeito da salvação, soteriologia. O que é soteriologia? Bom, queridos, a palavra soteriologia nós podemos dividir ela em duas partes, soteria e logia. Soteria é livramento, preservação, segurança, salvação, a salvação messiânica ou a segurança da salvação messiânica, né? E logia é estudo, né? Ciência. Então nós vamos estar estudando a respeito da salvação. No nosso caso, né, nós falamos da salvação, que é a vida após a morte, o que acontece após o momento em que nós deixamos esse plano terrestre, né? Deixamos essa terra, né? O que acontece? Então é isso que nós chamamos aqui de salvação nesta aula de teologia. Tá? Então nós vamos ter vários textos no Antigo Testamento que vai dar ênfase, né, para esta palavra soteriologia, a palavra salvação. Tá? E também vamos ter vários no Novo Testamento. Mas a questão é, né, quando nós estamos falando da salvação, né, quando nós estamos tratando do assunto da salvação do homem, né, ou o que é que vai acontecer com o homem após a sua morte, nós precisamos entender que, né, isto fica definido hoje. Né? Hoje é que se define o que vai acontecer após a nossa morte. Isto é a doutrina da salvação. Né? Então, o que é preciso para que haja esta salvação? Bom, queridos, primeiro, por que a gente precisa tratar deste assunto da salvação? Exatamente pelo um simples fato. O homem, ele foi criado, né, e neste homem foi colocado o sopro de Deus, e diferente dos outros animais, este homem tem uma parte que nós podemos chamar de espírito, ou alguns vão chamar de alma, né? Não é a questão aqui desta matéria, mas, né, o homem tem uma parte que é uma matéria que acaba aqui nessa terra, né, ela vai para a sepultura, mas o homem também tem uma parte que não acaba aqui nessa terra, ela continua em um outro plano, céu, né? Ou, primeiro momento, o paraíso, né? Depois o julgamento do último juiz, aí logo vem o céu, tá? Então veja bem, só que todo homem poderia, às vezes, até já estar indo diretamente para lá. Foi para isso que Deus fez o homem. Mas com aquele primeiro pecado, com a queda do homem lá no Éden, né, nós devemos lembrar disso, o homem perdeu esta condição. Então agora, para que o homem possa alcançá-la de novo, né, é necessário algumas questões. Bom, primeiramente, Deus tentou providenciar esse meio para que o homem pudesse retornar a ter essa vida, né, de salvação garantida, nesta vida após a morte garantida. Deus tentou enviando aí uma série de leis, de regras, para que os homens pudessem, cumprindo-as, tivessem então, digamos, o seu passaporte carimbado. Mas, como as Escrituras vão afirmar para nós, isso não foi possível, não resolveu a situação, porque nenhum homem, a não ser o Senhor Jesus Cristo, conseguiu cumprir todas aquelas regras. Mas veja bem, então Deus providenciou uma outra maneira, né? Enviou o seu único filho, tá? E é a partir daí que começa a nossa aula de soteriologia. Porque agora Deus envia o seu único filho, e esse seu único filho vem com o propósito de cumprir todas aquelas regras, né, todos aqueles preceitos da lei, porque quem cumprisse todos aqueles preceitos da lei estava com a sua salvação garantida, né? E, além do mais, quem cumprisse todo aquele preceito da lei também haveria conseguido cumprir, né, tudo aquilo que foi imposto como preço para a salvação. E veja bem, querido, agora Jesus Cristo vem a este mundo
consegue cumprir tudo isto, né? Consegue ainda, né, ser condenado, ser crucificado, né? Morre, e o mais interessante é que ele ressuscita. Como ele conseguiu passar por tudo isto sem cometer nenhum pecado? Porque, embora ele fosse o Filho de Deus, ele atuou aqui na terra o tempo todo como homem, como eu e como você. Então ele estava sujeito a todas as questões, assim como nós estamos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele também estava sujeito a cair, a pecar, a não conseguir, né, a fracassar, e aí todo o plano de Deus seria arruinado. Mas só que Jesus Cristo, mesmo com todas as dificuldades, ele conseguiu superar todas elas, mesmo as provações, como os 40 dias em jejum, ou também a morte. Conseguiu vencer a morte. Agora, como Cristo vence a morte, porque ele não ficou na sepultura, mas ele ressuscitou, então a partir deste momento que o nosso Senhor Jesus Cristo consegue vencer a morte, né, vencer o inferno, ele passa agora a ser aquele que tem o direito de garantir a salvação para quem é que ele quisesse. E por isso, né, que nós vamos encontrar aí esse Jesus Cristo, né, passando esta oportunidade da salvação para várias outras pessoas. Mas, para que elas possam ter essa salvação, né, vai ser colocado algumas condições. E nenhuma dessas condições estão ligadas com coisas físicas. Essas condições não estão ligadas com o sofrimento humano. Essas condições não estão ligadas com coisas de valores terrenos, né? Então, nenhuma dessas condições. Então, vamos ver quais são essas condições para a salvação. Primeira condição que nós vamos encontrar aí é o arrependimento. Por que o arrependimento? Porque, como a Bíblia disse em Romanos, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Nenhum homem, ninguém mesmo, consegue ser salvo a não ser passando pelo arrependimento. Mesmo que o homem pense assim, bom, não fui eu que pequei lá no Éden, bom, mesmo que eu não bebo, que eu não fumo, é impossível o homem vir até Deus, o homem conseguir a salvação sem passar pelo arrependimento. Olha na sua Bíblia e vamos ler aí Atos 22, 16. Vamos ler o texto de Atos. Diz assim, olha: E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, queridos, é como a gente pode ver aí nessa passagem, né? Atos 22, 16. A pessoa precisa, a primeira condição é o arrependimento, e quando você reconhece isto, você logo vai querer ser batizado, né? Então, porque agora você arrepende e você passa a acreditar, você passa a ter fé, você tem fé. Ou seja, digamos que a segunda condição para a salvação é ter fé. Uma coisa vem acompanhada da outra. Então, a segunda condição podemos colocar como sendo ter fé. Ou seja, você crer na palavra do Evangelho. Você crer que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele morreu, mas que também Ele ressuscitou. Quando você crer nessas coisas, que nós vamos chamar de Evangelho, né? Quando você crê nessa ressurreição de Jesus, quando você crê que a sua salvação está em Jesus, então você arrepende dos seus pecados, do seu estado, da sua vida, e você está logo pronto agora a começar uma nova vida. E o primeiro passo que você vai fazer é a sua declaração pública, que é o batismo, tá? Então, para que haja salvação, é necessário arrependimento, é necessário ter fé, né? Porque se você arrepender sem ter fé, não vai ter jeito. Você precisa acreditar
que é a fé, aí você arrepende e está disposto a começar uma nova vida, e essa nova vida começa a partir do seu batismo. Então, a terceira condição é o batismo. Vamos ver aí 1 Pedro, né? Vamos ver 1 Pedro também. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, que diz assim, olha, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo, não o batismo é natural, né, apenas assim, o batismo, ir lá e mergulhar a pessoa, esse não vai ter o poder para salvar ninguém, porque a salvação ela está em Jesus, mas quando você crer que Jesus é o seu Salvador, você vai dar uma prova disto, que é o arrependimento, né, e logo em seguida o batismo, tá? Porque o batismo vai ser aquele simbolismo da sua nova vida. É como você sendo sepultado, morrendo o velho homem e nascendo ali uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso aí nós temos essas condições. Agora, querido, o mais interessante na teologia, quando nós falamos de soteriologia, de doutrina da salvação, é o que nós vamos chamar de aspectos da salvação, tá? Então, estas são partes, né, aí que coube a Deus providenciá-las para nós. Essas primeiras que eu disse são as nossas partes. O que o homem tem que fazer para alcançar a salvação? O que eu vou colocar agora é o que Deus fez para garantir a salvação do homem. Então é o que nós vamos chamar de aspectos da salvação. A saber, são três, então, queridos. Quanto aos aspectos da salvação, para o nosso vídeo não ficar muito longo, nós vamos colocar aí um segundo vídeo. Segundo módulo da nossa aula sobre... Se vocês têm gostado deste curso, tem sido uma bênção em sua vida, e você quer ver outras e outras pessoas podendo fazer um curso gratuitamente, você pode orar ao Senhor. E se Ele tocar em seu coração, você poderá fazer uma contribuição para que muitas outras pessoas possam também fazer este curso gratuitamente. Basta você procurar uma agência do Banco Sicoob e fazer um depósito na agência de número 3117, na conta corrente 13548, dígito 8. Repetindo para você, agência 3117, conta corrente 13548, dígito 8. Somente se Deus tocar em seu coração, você procura a agência do Sicoob e faça a sua contribuição. Se você precisar fazer isso a partir de uma outra agência, talvez na sua cidade não tenha agência do Sicoob, basta você me ligar e eu passo para você o CPF, aí você pode fazer uma transferência a partir de qualquer agência. Então, basta você me ligar. O celular é 31 99199 7469. Repetindo para você, 31, que é o código de área, 99199 7469. Se Deus tocar em seu coração, então vá correndo a uma agência, faça a sua contribuição e que Deus te abençoe e prospere muito na sua vida. Um forte abraço.